Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos e hoje estou feliz da vida porque estamos iniciando o estudo da oitava obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual e estou recebendo um amigo de tarefa, um amigo aí que há algum tempo atrás já nos encontramos na Casa Espírita para o estudo, para o trabalho, e hoje ele aceitou esse desafio de iniciarmos justamente essa obra nos domínios da mediunidade que o espírito André Luiz trouxe através de Francisco Cândido Xavier. E quando eu vi o título do prefácio, lembrei dele. É o meu amigo Romeu. Tudo em paz aí, Romeu? Tudo tranquilo. Tá. Maravilha. Até o som agora melhorou. Tá ótimo. Beleza, Então, estamos na expectativa aqui. isso, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho e como nós fazemos todas as vezes que nós nos reunimos em dois ou mais para o estudo, nós buscamos fazer uma vibração, criar aquela sintonia com o nosso Mestre amado Jesus, para que nós tenhamos Sim. propósito edificado no bem, no carinho e no amor que o Cristo deixou aqui conosco. Que os nossos amigos do plano superior possam estar junto conosco. Temos uma equipe espiritual que acompanha todo o trabalho que é feito em nome de Jesus. A responsabilidade é muito grande. E nós estamos aqui hoje com esse propósito de gerar um material e esse material possa ser útil para nós, possa ser útil também para todos aqueles que venham acessar esse estudo que nós estamos fazendo através do vídeo. E nós criamos já um tempinho atrás, já estudando a obra anterior, Entre a Terra e o Céu, nós criamos um canal no YouTube onde esse material fica exposto para que todos aqueles que queiram estudar também possam acessar, possam nos contactar. Nós compartilhamos esse vídeo, esse material, esse estudo em um grupo de estudo que já tínhamos formado antes. Esse grupo tem cerca de 80 pessoas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo até. Tem pessoas também de fora do Brasil acompanhando. E deixamos no YouTube à disposição de todos. Que os bons amigos espirituais possam nos intuir, porque sabemos que de nós mesmos pouco temos a oferecer, só a vontade de aprender e a vontade de sermos úteis. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Romeu. Eu vou compartilhar, então, o material que nós temos para que nós possamos acompanhar e estudá-lo. Da minha parte aqui está visível, espero que esteja para você também. Você está com boa visibilidade? Positivo. Maravilha. Então, hoje nós Ok, estamos nos domínios enfrentando da... uma internet Ok. um pouquinho lenta, mas vamos estudar. Vamos Muito ruim. estudar, que o caminho é esse, aprender. Nesse primeiro slide, nós trazemos aqui o nome da obra, Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, nosso objetivo é estudar a introdução. Vamos nos ater somente à introdução. A introdução dessa obra foi deixada, como em todas as obras da coleção, pelo Espírito Emmanuel, que apresenta a obra que André Luiz, na sequência, deixou pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E todas as vezes que nós fazemos um vídeo, nós estamos apresentando essa obra. Por que nós fazemos isso?
Vamos fazer isso desde a introdução. Todas as vezes nós teremos 2 slides com um texto genérico falando sobre a obra, porque tem muitos amigos nossos e pessoas que vêm acessar e às vezes estudam só um capítulo. E aquilo ali tem muita informação. E é bom que eles saibam que aquele capítulo pertence a tal Exatamente. obra e assim vamos seguindo, tá? Então vamos lá. A obra. Em uma nova missão de Você é o trabalho. mestre. Isso. Pois não. Você falou algo? Muito Não, bem. chegou cortado aqui, é isso assim. Entendi. Mas Está muito cortado. eu estou apresentando, nesses 2 primeiros slides, um resumo genérico sobre a obra. É que está falhando bastante. Beleza. Se porventura nós sentirmos que a Sobre a obra. dificuldade aumenta, aí nós mudamos os nossos planos. Eu vou dar sequência nesse momento aqui, tá? Um minutinho só, e aí nós já entramos novamente com o estudo do primeiro slide da introdução. Em uma nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário... Agora ficou bom. Beleza. Em uma nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual Nosso Lar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superiores e terrestres e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a importância do intercâmbio entre os 2 planos. Partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, o autor espiritual analisa diversas formas de contato entre encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, clareaudiência, desdobramento, mediunidade de efeito físico, entre outros. E é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Esta esclarecedora obra é indispensável para quem busca estudar a mediunidade com seriedade. Portanto, voltando aqui, falando com meu amigo Romeu, esses 2 slides só vieram para nos trazer assim um princípio de entendimento do que representa essa obra. Trata-se de um convite realmente que nós recebemos para estudá-la. Como nós estamos buscando aprender sobre mediunidade na casa espírita e na vida em geral, essa é a obra certa. Da coleção toda, agora inicia uma fase de estudos mais técnicos, estudos que nos vão auxiliar a esse entendimento mais profundo sobre o mundo espiritual. As obras anteriores nós tivemos realmente grandes aprendizados sobre o mundo espiritual. E agora, mais tecnicamente, nós vamos começar a entender o que é a mediunidade e qual a função e como ela pode nos auxiliar na sequência de nossos dias. Tá bom? Alguma expectativa, Romeu, a respeito dessa obra? Pelo que eu li nessa introdução aí, né, ela é uma obra bastante completa e muito elucidativa, né? Eu realmente não conheço essa obra, não é? Vou passar a conhecer agora. Maravilha. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar novamente para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Então, está aqui o primeiro slide da introdução. E antes que eu vou pedir para que você, Romeu,
possa ir fazendo a Sim. leitura e as suas reflexões, e nós vamos batendo um papo a respeito de cada texto. Ok. Antes de... Eu já quero grifar aqui para que nós possamos já nos ater no título Sim. do texto que o Emmanuel deixou aqui. Raios, ondas, médios, Onda. mentes. Já é intrigante esse título. Já é Porque intrigante. a obra ela trata da mediunidade. Nós vamos ver durante todos os capítulos todos esses ensinamentos que chegarão até nós. E o Emmanuel já vem aqui falando para nós. Se nós falamos de mediunidade, nós estaremos envolvidos com esses conceitos. Raios, ondas, médios, mentes. É um envolvimento completo que a mediunidade traduz e nos chama, nos convida para que nós tenhamos pesquisas, façamos pesquisas a respeito do que se tratam esses conceitos, pois assim nós estaremos com mais propriedade entendendo acerca do que é mediunidade, como se processa e quais as ferramentas que essa faculdade que todo ser humano possui, como é que ele, essa faculdade, utiliza esses conceitos na sua propagação, no seu desenvolvimento, para que o ser possa ser esse intermediário. Essa mediunidade, ela intermedia a relação de dois planos, o plano encarnado e o plano espiritual. E mesmo a mediunidade, mesmo no plano espiritual, em dimensões além da terceira dimensão, que é a nossa, também trata-se da mediunidade, a relação entre a quarta, a quinta e todas as dimensões da vida. Ok? Podemos começar? Você gostaria de deixar aí alguma expectativa a mais nesse início? Ou vamos direto ao texto? Não, pelo que a gente sabe, né, a respeito de todos esses tópicos, raios, ondas, médios e mentes, na verdade, as coisas acontecem com um entrelaçamento total. Não é isoladamente só uma coisa ou outra. Sempre, em todos os casos, estão envolvidos dois ou mais, ou todos os itens de uma vez só. Então, é isso que torna muito interessante esse tipo de literatura, esse tipo de conhecimento, porque junta os dois lados da moeda, o espiritual e o científico. É excelente, excelente, eu estou gostando muito. Ô, Romeu, fiquei devendo aqui uma pergunta. Pois não. Logo de cara eu quero fazer uma pergunta, e essa vai ser difícil para você responder, hein? Está preparado, hein? Vamos ver o que vai vir. Vamos lá. Se prepare. Eu queria que você me respondesse, porque eu esqueci de perguntar para você, qual a sua relação com a doutrina espírita, como que você iniciou na doutrina, quando foi isso e como que você está hoje atuando. Sim. Não é muito difícil, não. Eu, na minha adolescência, durante alguns anos, eu estudei numa escolinha que tinha lá perto de casa, uma escolinha de Allan Kardec, né? Aí nós estudamos o Livro dos Espíritos, mas assim, bem sutilmente, né? Do Livro dos Médiuns, né? E
nesse caso também, era mais uma pincelada geral, né? Na época, a gente nem tinha os livros na mão, né? Era tudo anotado, era tudo conversado, mas não se entrava profundamente que nem nós estudamos hoje, né? Aí o tempo passou, eu saí da escolinha lá e a vida tomou outros rumos. Eu fui estudar outras coisas, eu gosto muito de ciência, pesquisei muito dentro dessa área, dentro da área de religião, né? E aos pouquinhos eu fui percebendo que as duas coisas caminhavam para o mesmo sentido, né? Há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, isso ficou mais claro, não é? Quando eu comecei a pesquisar mais a fundo a física quântica. Então, a física quântica, você vai estudando ela até que um ponto você chega numa parte que é física quântica e espiritualidade. Não tem como fugir disso. Né? Inclusive, muita gente que eu conheço, quando chega, tem um certo preconceito com espiritualidade. Eu conheci muita gente que, quando chegava nessa parte aí, a pessoa deixava não, a coisa já está entrando para uma coisa mais fabulosa, mas não tem nada de fabuloso. É ciência. Né? O mundo subatômico ele não segue as regras do macromundo. E, na verdade, é ele que compõe todo o macromundo, essa regra do mundo subatômico é que rege, inclusive, as leis da cosmologia. Então, nada é criado se não partir do átomo, dentro desse nosso mundo tridimensional. Não é? E as coisas foram passando, logicamente, dentro dessa área da ciência. Há cerca de 15 anos atrás, eu comecei a estudar as obras de Ubaldi dentro da ciência. E o Baldi ele é Kardec puro dentro de uma outra linguagem, não é? Nos estudos ele vai citando as obras de Kardec, vai citando o Livro dos Espíritos. Então as coisas vão se entrelaçando, não é? Elas não são tudo acontece não isoladamente. As pessoas têm que se ater a isso. E muita gente, a maioria das pessoas não gosta, na verdade, é de estudar, de pesquisar, de pensar. A gente tem que ter uma certa, vamos dizer assim, um certo dom para isso. Não são as pessoas de uma maneira geral não perdem um tempo aí, por exemplo, uma noite, uma madrugada aí que eu entro noite afora fazendo pesquisa e criando, vamos dizer assim, eu leio um texto, eu leio um determinado livro, eu faço um resumo, vejo o que eu não entendi, corro atrás do que eu não entendi. A maioria das pessoas não querem fazer isso. E há mais de um ano atrás, aproximadamente, um pouquinho mais de um ano, eu comecei a frequentar lá o SEMI, né? E me entusiasmei com os cursos com relação à doutrina espírita de um âmbito geral, estudando o livro dos médiuns, estudando o espiritismo do Allan Kardec. Então, aí o que acontece? Eu acho assim, eu comecei a me evangelizar dentro dessa ciência que é o espiritismo, não é? A partir do Livro dos Espíritos tem muita, ou seja, muita coisa que eu vou vendo
à medida que a gente está estudando lá, eu conheço a parte científica da coisa. Então, você vê que tudo casa dentro de uma harmonia. A ciência, a espiritualidade, ela casa dentro de uma harmonia que chega a ser impressionante. À medida que você vai estudando, você vai vendo que as leis do Criador, elas são imutáveis, não tem como fugir delas. Tudo gira em torno dessas leis, não tem como Verdade. fugir. No caso do Espiritismo, não é? Estudando as obras, estudando a vida de Jesus, né? Que é o grande mestre, eu vejo Jesus, além de um ser humano excepcional, na verdade, ele veio trazer a luz da humanidade de uma forma diferente, né? Porque não teria como ser de outra maneira, né? Esse conhecimento divino, ele partiu dessa centelha que nós temos dentro de nós, é, que tem uma chamazinha acesa, né? Dentro da espiritualidade, dentro da criação. A partícula de Deus, cada um tem. Isso é muito interessante. E foi essa a mensagem que Jesus veio trazer. Ele, na verdade, ele, ele é o mensageiro, né? Então, em termos... Hoje em dia eu estou aprendendo muito com meus alunos aí a falar em termos de informática, né? Vamos dizer que nós, né, somos o hardware, ele é o software, né? Então, ele trouxe a informação para que esse hardware se desenvolvesse, entendeu? Então, Maravilha. é, é, é muito bacana a maneira que ele se expressou, né? Sem ter escrito uma linha do que ele falou, do que ele disse, do exemplo que ele deu como ser em evolução, né? Não digo nem como ser humano, ele era um super ser humano. Como um ser em evolução, a mensagem dele, sem ele ter escrito uma linha, está aí, viva, 20 séculos depois. 20 séculos não são 20 anos, nem 20 dias. Maravilha. É uma Então, profundidade, é um conhecimento, é uma luz espiritual fantástica, né? E temos mais 20 séculos aí para aprender muita coisa com ele. E por aí vai, é né? isso mesmo. Então, hoje em dia, dentro da ciência, já se sabe, não é? Que, por exemplo, um cientista, se ele, o experimento que ele está trabalhando, se ele não viver o experimento que ele está fazendo, se ele não se integrar de corpo e alma e espírito dentro daquilo que ele está fazendo, ele não chega a lugar nenhum, tá? E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: a moral dele vai pesar muito nisso. É, é, isso é interessantíssimo. É interessantíssimo. Então, nós estamos vendo uma mudança drástica na área do pensamento humano, em termos gerais. Dentro de nós aqui, humanos comuns, nós nunca tivemos tanta gente procurando por seitas, por espiritualidade, por yoga, por budismo, seja lá que religião for. A maioria das pessoas também estão começando a cuidar da própria alimentação,
estão começando a descobrir que os elementos que compõem o que nós comemos reagem com o nosso corpo e que reagem com o nosso espírito. Então, nós realmente estamos passando uma mudança nos últimos 20 anos assombrosa, né? Eu que pesquiso essas coisas há muito tempo, nos últimos 5 anos eu tenho que correr muito atrás de coisas novas. De vez em quando eu leio alguma coisa que eu não sei o que é, né? Então corre atrás, meu. Tá muito acelerado. Está muito Beleza, Romeu. acelerado. É Né? isso, é E isso o mesmo. que acontece? Hoje em dia, o meu intuito, né, no estudo, as obras que falam de Jesus, as obras de Allan Kardec, é aquela parte que falta no que eu conheço, que é a parte da evangelização. Tá? É isso mesmo. É o como explicar algumas coisas que eu já sei, só que assim, com a palavra doce, com a palavra que toca o coração. A matemática não toca o coração, a física não toca o coração. Aliás, as pessoas têm até medo disso. Né? E não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, a física quântica ela é muito intuitiva, a não ser quem vai estudar mecânica quântica, aí é outra história. A mecânica quântica é uma outra área dentro da área de pesquisa, né? É de quem põe lá a mão na massa, de quem veio aqui na Terra para desenvolver isso, não é para qualquer um. Não é? Mas não que tenha nada difícil. Tudo é muito racional, tudo é muito claro, e com o tempo você vai vendo que você vai desenvolvendo uma intuitividade nas coisas que você lê. E você começa a separar o joio do trigo. A gente vê na internet hoje em dia, tudo é quântico. Cura quântica, Beleza. massagem quântica, para você em 5 dias, no método quântico, e aí vai. Tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Respondeu sim. Esse é meu amigo Romeu e a gente está aprendendo a admirar o quanto você, Romeu, tem interesse realmente no estudo e interatividade nesse aprendizado, essa união da descoberta do espírito imortal que nós somos. Mas vamos ao nosso estudo aqui, então, dar continuidade Sim, a ele, para que o nosso livro, a nossa obra, possa ficar aqui, nos deixando a impressão de que estamos entrando num outro patamar agora, ao estudarmos essa obra que o André Luiz nos trouxe. Mas, como é o Emmanuel que está aqui na introdução, deixando essa introdução, ele está apresentando o André Luiz sim. e apresentando a obra. Então, eu vou pedir para que você vá fazendo a leitura e a gente vai batendo um papo aí a respeito do texto. Ok. Então vamos lá. Os raios, ondas, médios e mentes. A introdução. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante, a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes de Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, que mais tarde vieram se chamar de
não é? Em constante movimentação. De tudo que a gente vê, né, com relação a Leucipo, vamos dizer assim, a grande sacada dele na época não foi que ele quisão essa teoria, né, de que se pegássemos um corpo e fôssemos dividindo até a mínima parte, nós chegaríamos a uma partícula infinitesimal, né, que não tinha esse nome de átomo ainda. Né? Agora, ele conseguiu intuir, veja bem, ele não tinha como ver isso, mas ele conseguiu intuir que essas pequenas partículas estariam em movimentação constante. Isso só veio ser confirmado séculos depois. Não é? Continuando. A cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles, que era a água, a terra, o ar e o fogo. Era do que eles imaginavam à época que compunha toda a matéria do universo. Não é? Então, porque o conhecimento era muito limitado mesmo. Não é? Ou os 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, não é? Que eram o enxofre, o sal e o mercúrio, para exemplificar as múltiplas combinações no campo da forma. Maravilha. Olha só, Romeu, o Pois Emmanuel, não. ele vai fazer um passeio pela história e vai nos trazer, vai nos mostrar Muito interessante. o caminhar da ciência a partir de um certo ponto. Ele partiu lá de 500 anos antes de Cristo. Sim. 5 séculos antes de Cristo. Antes de Cristo. Isso. E pegou esses personagens aí que atuavam pela ciência do mundo, organizando e deixando a sua conceituação para que as pessoas, para que o entendimento se desse sobre a matéria, sobre a constituição da matéria. É muito interessante a gente ver há quanto tempo atrás o ser humano, dessa nossa geração, é claro, ele já estava ali buscando o entendimento sobre a existência, mas ainda muito materializado, muito, apesar de já ser nessa época aí, nós já tínhamos os filósofos, tínhamos Sócrates, tínhamos Platão, tínhamos já pensamentos da Sim. espiritualidade já em grande desenvolvimento. Aliás, talvez mais desenvolvido, e a ciência sempre correndo lá atrás, sempre correndo bem atrás e sem esse entendimento. Para você ver como que a questão do entendimento espiritualista, né? Ele, desde sempre, existiu à frente da ciência positiva, da ciência que nós precisamos de comprovações ali, a ciência material. E aqui, o Emmanuel vem trazendo esse histórico para que nós possamos acompanhar ele nesse desenvolvimento até chegarmos nessa obra, até chegarmos no Espiritismo, que o André Luiz vem falar já sobre um tema super evoluído, que é a questão dessa faculdade do ser humano, que é a mediunidade. Mas ele precisa de conceituar o caminhar paralelo da ciência, da filosofia e do conceito da moral. Né? Mais alguma colocação? Ele estabelecer... por exemplo, eles, daí para frente, começaram a estabelecer um pensamento científico, que até então, não é? Se a gente for ver desde a história primitiva, e mesmo quando se conhece alguma tribo primitiva, a gente vê que a ciência
E a espiritualidade é muito presente na história do ser humano. Tá? Eles foram espíritos iluminadíssimos que vieram aqui para colocar uma barreira dali para frente para o desenvolvimento do pensamento do ser humano. Tá? Verdade. Porque até então, tudo girava. Pois não. Eu vou dar sequência aqui no slide para a gente ir evoluindo conforme o texto for evoluindo também. Ok. Aí já parte para o século XIX, né? Sim. Com Dalton. Não é? Então, o Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria. Então, ele é que vai praticamente concluir a existência do átomo como uma partícula, né? Provando cientificamente. E um maravilhoso período, né, de investigações se inicia a partir daí, através de inteligências respeitabilíssimas, né? Renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível, que até então não era chamada de átomo. Não é? Extraordinárias descobertas descortinam, à época, novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Tá? Para você ver, Crookes, já no final do século XIX, né, ele construiu uma bobina que, para você ter uma ideia, né, esse princípio dessa bobina, né, ela foi usada até na época do rádio. Sim. A válvula. Aquela válvula que fazia o rádio funcionar é o mesmo princípio de Crookes. Verdade. Né? E a partir, para você ver a utilidade que isso teve. E quanto tempo depois é que veio o rádio e depois a televisão ainda usou muito válvula. Sim. E era esse princípio de Crookes, dos raios catódicos. Né? Aí mais adiante vem Roentgen, que observa que as radiações invisíveis atravessam o tubo, ele já trabalhando com o tubo de Crookes, né? Envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui a existência dos raios X. Pois é. Né? Que mais adiante é que começaram mas muito depois, que começaram no caso, eu não lembro do nome do cientista agora, alguma coisa Abreu, que até hoje leva o nome de abreografia por causa disso, né? Então, ele descobriu uma utilidade para os raios-x, que até então, assim como os raios catódicos, estavam assim, lançados ao tempo. Se tinha descoberto, se tinha teoria, mas não sabia para que servia. Né? E pode seguir em frente. Já estamos lá. Né? Aí vem Henry Becquerel, seduzido por esse assunto, né? Faz alguns experimentos com urânio, à procura de radiações do mesmo teor da experiência de Crookes, né? E encontra motivos para novas indagações. Né? Aí, mais adiante, quem pesquisou mais isso a fundo foi um casal, se não me engano, é russo, que é esse casal Kurt. Né? Inclusive, eles trabalharam muito, né, com material radioativo, fizeram uma infinidade de pesquisas, não se sabia
da periculosidade, né, da radioatividade, e eles morreram contaminados pela radioatividade das experiências que eles faziam. Né? Então, o casal Kurt, intrigado com o enigma, analisa toneladas de Brenta e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. A história de Rutherford é riquíssima também. Quem quiser estudar aí vai aprender muita coisa. Aliás, todas essas... não só dele, como dos discípulos dele. Todas essas personalidades são incríveis. São espíritos que vieram no seu tempo. São iluminadíssimos. Vieram no seu tempo. Muito além. Para auxiliar o desenvolver da humanidade. É assim que alavancar no projeto Exatamente. superior. Porque nós estamos aqui Sim. por um projeto divino de desenvolvimento. Sim. De tempo Sim, em tempo. as coisas não acontecem por acaso. Isso. De tempo em tempo, Ó, esses espíritos sim. Né? Continuando aí, o átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, a Terra converteu num reino de ondas, raios, correntes e vibrações. Ele já está entrando no conceito que nós precisamos. Sim, exatamente. Aqui nós já estamos falando perto já da Primeira Guerra Mundial. Né? E a rede de radar, que tomou conta praticamente de todo o planeta, já foi no final da Segunda Guerra Mundial, né? A descoberta do radar. Né? Mas também já havia a rede de rádios, entendeu? A televisão ainda não existia, mas havia uma rede muito complexa de rádios, de ondas médias, de ondas curtas, principalmente. Né? Então, continuando, a eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Não é? Aí entra as esferas da física quântica, da física quântica, que é o Bohr, o Planck, que descobriu praticamente a física quântica, ele fazendo um experimento lá na sala dele, né? Colocando, ele foi experimentar uma coisa e descobriu outra. Né? Ele queria ver a emissão das ondas, né? A propagação das ondas em um corpo negro. Corpo negro todo e qualquer material que serve de base para uma experiência. Não tem nada a ver com a cor. Né? Então, ele colocou um pedaço de ferro lá e ele notou que, à medida que a temperatura ia aumentando, né, a cor do ferro ia mudando até ficar naquele vermelho vivo. Entendeu? E quando resfriava, ele emitia pulsações, ia mudando de cor. Tá? Então, mais adiante, quem classificou isso e deu o nome dessa pulsação, que seriam pacotes inteiros de energia, chamado de quanta.
Aliás, de quantum. Quanta é o plural de quantum. Um quantum, dois quanta, três quanta, e assim sucessivamente. Né? Sim. E foi Einstein que batizou, né? E daí para frente começa o estudo de uma ciência que levou o nome de física quântica por conta disso, porque estuda pacotes de energia indivisíveis. Né? Mas Sim, isso também é sim. uma outra história. Né? Passando para o veículo carnal, agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. E já no começo do século XX, nós vamos ver que o nosso cérebro ele é gerador de eletricidade e correntes eletrônicas, né, que são transportadas pelas sinapses. Aí é outra história também. Sim, são Cada raios, corpo ondas, médios e imensos. tangível é um feixe de energia concentrada. A Beleza. matéria feixes de energia, igual o experimento do Crookes, entendeu? Então começaram a correlacionar uma coisa com a outra, né? Claro que dentro de uma outra área, já dentro da biologia, no caso, né? Passou-se a descobrir os campos elétricos que o cérebro produzia, e assim sucessivamente. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Tá? Sim, Então, sim. Olha que no caso da legal. decomposição dos corpos. Olha que legal. A própria ciência, ela está Sim, desmaterializando a matéria. Ou seja, sim, sim, a própria ciência vai fazer o papel de mostrar o mundo espiritual, de mostrar sim, essas outras dimensões. sim. Essa energia criadora, né? Essa Sim, energia pensante, né? Inteligente. Né? É uma força inteligente. isso. Né? Então, vamos Sim, lá. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, o termo é muito bom, viu? é, São hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo, que na verdade começou a estudar esses fenômenos para provar que eles não existiam, sim, entendeu? Era o chamado epifenomenalismo, que caiu totalmente com a física quântica. Né? Então, vamos lá. O materialismo e o ateísmo são compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativas. Ou seja, tudo que eles especularam resultou numa coisa positiva. Então, o tiro saiu pela culatra. verdade. Os laboratórios são templos em que a inteligência é constada ao serviço de Deus, embora eles não admitam isso. Uhum. E ainda, mesmo quando a celebração se perverte transitoriamente subornada pela hegemonia política geradora de guerras. O processo da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. Veja bem, muita coisa que foi descoberto com o desenvolvimento da teoria atômica, hoje em dia está espalhado aí pela medicina. Por exemplo, os exames de imagem. Sim, Tá? É, entendeu? É sim. pura física quântica o negócio ali. Você pega.
nós temos aí um problema que nós só conseguimos perceber as vibrações entre 20 e 20 mil hertz. Tá? Então, vamos dizer assim, uma máquina de ressonância, tá? Ela vai lá e lança um raio e pega essas informações em bits e numa determinada frequência muito maior do que a que nós conseguimos alcançar, tá? Traz ela para frequência entre 20 e 20 mil hertz e nós conseguimos ver a imagem, por exemplo, de uma ultrassonografia. Entendeu? Entendi. Quando, na verdade, você está vendo uma imagem que foi produzida por um som, numa outra frequência diferente da que nós podemos alcançar. Mas tudo isso dentro da escala eletromagnética, que é uma só. Nós só conseguimos operar dentro de uma parte dela. Tá? Ou seja... Aí vem, o futuro pertence ao espírito. Sim. E, meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a existência da morte como cessação da vida. E agora, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Agora o Emmanuel já está trazendo, Romeu, Começou. A obra, sim, né? E o convite que ele está fazendo para nós. Uma vez que ele já introduziu os conceitos para a parte de que espiritual, nós, para a parte espiritual. isso, Porque, nós estamos realmente envolvidos com toda essa... veja bem, o pensamento, a consciência, né? O pensamento que é gerado pela consciência, ele se propaga, tá? Em forma de ondas. Né? Essas ondas condensadas, elas passam, tá? Do mundo do potencial para o mundo material. Né? Isso a gente vê claramente no efeito das doenças psicossomáticas, em que a pessoa entra em uma fase ou entra dentro de um campo de vibração, tá? Em que o corpo dela vai somatizar essa vibração. É muito interessante isso. E não é só para o lado ruim, não. Também você pode usar para o lado bom. Né? Basta saber como. Tudo Então, começa com o pensamento. compreende. Mas começa com a consciência. O pensamento, ele trabalha para a consciência. O pensamento, ele já trabalha dentro desses 7 corpos, nem dentro dos 3 últimos corpos espirituais. Tá? Porque a partir do 5º corpo, ele já é energia, ele não tem nem forma. Entendeu? É muito interessante essa parte também. Mas nós vamos chegar então, vamos lá. Vamos chegar lá. Compreende, pouco a pouco, que o túmulo é a porta da renovação. Veja que interessante, não é o fim, é a porta de renovação. Como o berço é o acesso à experiência na nossa vida carnal. Né? E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior.
E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonias. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou nas forças perturbativas e deprimentes, se ainda nos escravizarmos às sombras da vida primitiva ou torturada. Cada criatura, com os seus sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com a qual se identifica. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: todos nós vivemos dentro do jardim que nós mesmos plantamos. Né? E isso aí vem da época de Confúcio, lá. Verdade. Mais um Vamos lá. espírito evoluído que passou por aqui. Sim, É interessante esse texto que nós sim. temos nesse slide aqui, o Emmanuel, nos colocando e nos chamando a atenção para que nós possamos entender o quanto nós precisamos de controlar nossos pensamentos, o quanto nós precisamos de entender que nós O nosso temos a pensamento. possibilidade também de alterar, de modificar o rumo, de modificar o caminho nosso que nós estamos trilhando, ou de uma forma positiva ou negativa. Uhum. A física quântica, na teoria das duas fendas, ela prova, sem dúvida nenhuma, né, que o observador ele interfere diretamente na experiência. Ou seja, uma experiência feita sem observador, ela tem um resultado. E uma experiência feita de acordo com que o observador quer chegar a um resultado, essa experiência ela se modifica, ela parte do campo potencial e passa para o campo material exatamente do jeito que o cientista ou o observador está querendo que tome aquele rumo. Então, põe outro para fazer a mesma experiência e o resultado, então, né, a partir daí, a ciência tira o homem da qualidade de só observador e chama ele a responsabilidade de co-criador. Ok? Foi o que Então o vamos lá. Mestre Jesus nos Semelhantes trouxe. já tinha alertado a respeito disso. Né? Quando ele fala que todos nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais, ele já estava chamando a atenção sobre esse tipo de propriedade. Vocês não estão aqui só para observar, só para viver essa vidinha. Tá? Vocês estão aqui para modificar. Tá? Ele foi o grande modificador. Ele foi o que trouxe o caminho para que nós desenvolvêssemos essa verdade universal. Né? Essa verdade que está dentro do plano primordial da criação do Deus Pai Criador. Né? Então, semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu,
nosso amigo procura assinalar-te a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Tá? Olha aí, quanta Então, lição. o Cristo, ele veio nos ensinar, ele veio trazer a mensagem de que o amor é que constrói, tá? Porque o amor é a maior de todas as frequências, ok? Sim, sim. Com amor, você consegue construir, modificar qualquer situação, tá? Nós ainda estamos muito longe de compreender a essência disso, mas para que possamos compreender a essência da grandiosidade, tá? Do que vem a ser a frequência do amor, nós temos que começar a praticá-la. É verdade. Tá? E E aí, vamos deixar esse conceito aí sempre conosco, para que a gente possa e já ir trabalhando ele aos na nossa pouquinhos, mente, porque nós não temos exatamente. condições de compreender o amor ainda, mas Não, ele realmente mas nós permeia todo o sabemos que universo. ele modifica, né? É, vamos lá, Agora, só antes vamos de adiante aí. avançar para o nosso penúltimo slide, eu não poderia deixar de focalizar aqui essa colocação do Emmanuel, no que o André Luiz está, Sim, com essa obra, nos convidando para que a gente, ao estudá-la, nos coloquemos como espíritos. Não, sim, não fiquemos aqui simplesmente parado aqui na matéria, aqui na parte material, mas é como se a gente se transportasse para o mundo espiritual para estudar essa obra, para que a gente pudesse entender bem o conceito todo que estará vindo através desses compêndios, desses textos que ele vai deixar, capítulo a sim. capítulo. Então, É vamos um já, a sim, partir agora da introdução, já termos essa consciência de que nós devemos sim, nos colocar como sim, espírito para estudar essa obra. como, exatamente. Senão, nós ficamos numa eterna roda de Sansara. Exatamente. Você não sai daquilo. Não Tá? teremos É, uma interpretação verdadeira. exatamente. Ela fica sempre dúbia, fica sempre sem razão de ser. Né? Sim. Olha aí, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem o amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. É aquilo que eu comentei antes, as pessoas não querem fazer isso. Não é? Ficam naquela zona de conforto mental, não é? E não querem sair daquilo. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. É lindo É isso. a discussão, e isso é a discussão entre as diferenças do que eu posso achar sobre uma determinada questão e a que você pode achar ou qualquer outro pode achar. Então, é como se fosse um prisma, que cada um vê um lado e a soma de tudo é que forma o corpo inteiro, ok? Verdade. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos o domicílio espiritual na onda de pensamentos
a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, cada qual segundo suas obras. Ou seja, nós criamos a nossa própria realidade. Isso, e através desse campo mental, nós Exatamente, geramos em torno exatamente. de nós mesmos, né? E ele encerra aqui o texto assinando Emmanuel Pedro Sim, Leopoldo, Emmanuel, 3 de outubro de 1954. 54. É, Ó, olha aí, justamente, metade do século XX. né? E olha essa data, 1954. E nós que Sim. estudamos o Espiritismo temos 100 anos depois dessa data aí, a humanidade numa Uhum. grande transformação, Nossa, rapidamente, né? nossa. O que nós não mudamos, o que, o que a humanidade, né? A gente estudando paleontologia, então você vê que à medida que o ser humano vai se transformando, não só física, mas mentalmente, né? Ele primeiro se transforma mentalmente, Sim, depois isso reflete no físico dele. É é muito verdade, interessante isso. Ou seja, a coisa não começa da matéria para o espírito, é o contrário, é verdade. vem de lá para cá. Tá Então, bom. ele evolui intelectualmente e à medida que ele vai evoluindo, o próprio corpo que ele precisa para viver essa experiência na matéria, ele vai se adequando à necessidade que o espírito vai precisar. Entendeu? Entendi. Ou seja, do homem da caverna para cá, a coisa mudou muito. Muito. E nos E, últimos 50 anos, então, foi um salto de mais de 4.000 anos. e nos próximos 50, imagine o que não virá. Nossa, nossa. É Ó, bom? ontem é, é, eu tava vendo uma palestra eu não vou lembrar o nome dele. Ele é, ele é um cientista alemão e ele estuda linguística, né? E ele está fazendo um estudo com um pessoal aí com os índios que não tem muito contato com a civilização, né? E é muito interessante que eles não têm um Deus, eles não acreditam em Deus, porque eles não precisam de Deus. Eles têm tudo e eles são felizes, né? Sim. Acontece que a maneira deles se comunicarem é muito particular, é única na história registrado, né? Registrado na história da humanidade. Da mesma maneira como nós, hoje em dia, estamos nos comunicando pelos emojis, né? Uhum. Eles se comunicam precariamente dentro das condições deles dessa maneira, né? Ou seja, eles têm uma cultura, um pensamento. Para eles, isso eu achei interessantíssimo. Não existe passado e nem futuro. Eles só existe o presente. Tá? Se ele te falar que ele viu uma onça, né? Se eu falo para você, ó, eu vi uma onça ali, né? Para eles não interessa. Nós sabemos que se você viu é porque está no passado. A onça não está mais lá. Tá? Para eles interessa saber onde é que está a onça. Se estava em cima ou se estava embaixo. Tá certo. É Para muito você ver, ó, interessante, né? Romeu, para É você muito ver legal. Então, que você vê que nós, ainda entre entre os seres humanos há uma disparidade, uma desproporcionalidade mental matéria, né? E originado no mesmo do tá certo. Bom, a maneira como nós enxergamos Deus é muito particular. Então, dessa exato. forma,
todos no universo enxergam no seu particular também. O importante é que, independente da forma, da maneira, Deus está em todas as questões, em todo o universo, em todas as dimensões, pois Ele é o nosso Pai. Olha, mas a obra vai continuar, nós vamos... É o Criador. Mais para frente, estudando também outros capítulos, tá? Estaremos convidando outros amigos aí que estudam conosco para estudar também os próximos capítulos, e todos acompanhando, nós podemos se manifestar no nosso grupo, colocando as observações, novos entendimentos, acrescentar informações necessárias e nos ajudando a compreender bem. E hoje já partimos, já demos o start aí para continuarmos. Só tenho a agradecer e vou pedir para que você possa fazer aí uma vibração final do nosso estudo da noite de hoje, tá ok? Ok. Então, vamos agradecer a Deus Pai, através do nosso grande mestre, Jesus Cristo, e através dos espíritos de luz também, né, que nos deram e nos permitiram ter essa oportunidade de estar aqui debatendo, né, aprendendo cada vez mais, porque a nossa trajetória toda é de aprendiz. Nós vamos ensinar muito pouco e aprendemos até com quem nós estamos ensinando. Isso é uma dádiva muito grande que o Criador nos deu. E é através da humildade, de sabermos reconhecer o nosso lugar como aprendizes, que nós acabamos evoluindo cada vez mais. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, tá? E até uma próxima, né, Lázaro? É isso mesmo, meu. Obrigadão Okay? mesmo. Fica aqui toda a minha gratidão por ter aceitado estar junto comigo nesse momento tão importante que é o início do estudo dessa obra que eu admiro demais. Se você não a conhecia e está conhecendo a partir de agora, nós estaremos juntos aí, seguindo com ela, e tenha certeza que você vai se surpreender, mesmo que você já intuitivamente já vivencia toda essa realidade, mas o André Luiz, ele é incrível quando ele traz essas informações. E dentro de cada parágrafo, ele nos deixa grandes ensinamentos com a sua experiência que ele vivenciou. Ele não traz simplesmente uma teoria, ele traz o que ele estava vivendo. E nós temos nessa obra um orientador espiritual, que ele colocou o nome dele como Aulus, que é um dos mentores mais incríveis que eu conheci das obras do André Luiz. Todos são maravilhosos, cada obra tem um orientador. E aqui é o Aulus que vai estar nos orientando e que estava orientando o André Luiz. Muito obrigado, Romeu, e que Deus acompanhe nos aí no dia a dia, nas nossas tarefas. Eu que agradeço. Ok.